A renda fixa pode e deve ser utilizada como estratégia de investimentos, ela deve compor parte da sua carteira, até porque, na minha visão e na visão que a gente tem dentro da Start Grana, é muito errado você ficar 100% alocado na renda variável, o risco é muito grande, por isso que dentro da nossa estratégia nós sempre deixamos 50% em renda fixa, 50% em renda variável, esse é a nossa linha de partida, digamos assim, nós entramos para a batalha, entramos para o jogo com essa meta. Lógico que dependendo dos ciclos, do perfil, dos objetivos e do acontecimento do mercado, esses valores eles vão alterando ao longo do tempo, mas nós partimos sempre dessa base porque é necessário ter renda fixa. O problema é que muita gente acha que renda fixa é só você abrir a conta do seu banco, colocar dentro de uma caixinha, está tudo bem, seu dinheiro está protegido. Em partes ele está, mas a gente tem diversos tipos de investimento, diversos tipos de ativos dentro da renda fixa. Eu vou comentar sobre alguns deles, não são todos, até porque senão ficaria um vídeo muito longo, mas eu vou trazer alguns principais que você pode ter dentro da sua carteira de investimentos para você diversificar. O grande erro do iniciante é achar que todo CDB ou todo tesouro é igual. Às vezes, quando eu converso com pessoas, falam, eu coloquei meu dinheiro no tesouro. Eu pergunto qual. Fala, não sei, eu só coloquei lá no tesouro. Ou qual CDB que você colocou? Ah, eu coloquei no CDB que tinha lá no banco. Se você for olhar e colocar dentro da sua corretora ou banco a lista de todos os ativos, vai ter 50, 60, 80, cada um vai ter um risco diferente, uma liquidez diferente, um rendimento diferente, isso dentro da mesma categoria de CDB. Por isso que é importante você entender como funciona para não, talvez, deixar de perder dinheiro. Então, dentro desses ativos, você vai ter algumas diferenças entre eles. As principais é o prazo, a liquidez e o risco. O prazo é o tempo de vencimento. E aí a liquidez ela é um pouco atrelada ao prazo, porque tem alguns ativos que você deixa travado o seu dinheiro. Você comprou um CDB, o resgate dele é 720 dias. Geralmente vem descrito quando você olha ali o produto que você está comprando, tem o prazo de resgate. Alguns o prazo ele fica travado o seu dinheiro. Se você precisar utilizar ele, você não consegue resgatar. Por isso que você tem que sempre olhar o prazo de vencimento. Se você estiver olhando um tesouro direto, por exemplo, alguns tipos de tesouro, como o pré-fixado e o IPCA+, tem títulos com vencimento para 2065, 2045. Então isso vai dar uma diferença, talvez, se você tentar vender antes. Por isso que você precisa primeiro ter atenção ao prazo. A liquidez é o tempo que você vendendo esse ativo você vai receber dentro da bolsa de valores. Quando você vende qualquer ativo ali, seja ação, BDR, ETF, fundo imobiliário, em 2 dias você recebe. A gente chama de D mais 2. Então, se você estiver comprando um ativo chamado de D mais 30, D mais 60, quer dizer que vai levar 60 dias para você receber esse valor na sua conta. Talvez, se você está fazendo um investimento um pouco mais curto ou você tem necessidade de ter esse dinheiro, não seja interessante pegar esse tipo de ativo. Por isso que você precisa olhar a liquidez. E o risco que muita gente desconsidera, ele acha que ele está comprando o CDB do banco. O CDB ele é emitido por uma gestora, seja através de um banco, mas ele é revendido em outros locais. Então você pode comprar o CDB, por exemplo, do Banco Master dentro da XP, dentro do BTG, mas ele foi emitido por um banco, ele foi emitido por uma empresa, ele foi emitido, enfim, existe alguns outros tipos de emissões e aí você não se atenta ao risco. Algumas corretoras têm ali marcado uma tagzinha verde, uma tagzinha amarela, uma tagzinha vermelha, porque a lógica é que quanto maior o rendimento, mais risco vai ter. Às vezes a pessoa fica ali vislumbrada, eu vou receber 105% de CDI, 110%, mas ela toma um risco desnecessário. Aí esse banco quebra, ela acaba perdendo dinheiro ou compra um outro tipo de produto disfarçado de renda fixa, que é o COI, e aí acaba perdendo bastante dinheiro. Tem vídeo aqui no canal explicando como que é o funcionamento do COI e o que que eles fazem para induzir você a comprar o COI, então tenha muito cuidado. E como que você deve pensar quando você está tratando de renda fixa? Aqui eu não vou falar sobre a estratégia também dentro da Start Grana, se você quiser aprender como investir, como montar uma carteira de investimentos, assina Start Grana, que lá a gente tem aulas específicas ensinando como você fazer isso. Você deve pensar o que que esse ativo te proporciona para você saber o quanto você deve ter na tua carteira e qual tipo de ativo você deve ter.
Então, o Tesouro Selic, por exemplo, ele é focado em segurança e liquidez. Ele serve para reserva de emergência, porque você consegue resgatar no mesmo dia e ele vai estar atrelado à Selic, da mesma forma que o CDB ele está atrelado à Selic. O CDB longo ele vai te dar uma rentabilidade maior, porém uma flexibilidade menor. Se você tem um dinheiro reservado e não vai utilizar esse dinheiro, isso a gente retira da reserva de emergência, você pode deixar esse dinheiro travado e receber um rendimento um pouco maior, mas você tem que ter ciência que isso vai ocorrer. Se você precisar nesse meio termo desse dinheiro, você tem que ter um outro local para você socorrer. Se você depender desse dinheiro, talvez você venda no prejuízo ou não consiga vender. E outro exemplo de ativo que você pode ter é o LCI e LCA, que você tem isenção do imposto de renda, mas esse sim você não consegue resgatar ele. Então você comprou um título de 2 anos, daqui 2 anos você vai receber todo o valor corrigido com o rendimento que foi prometido, mas você não consegue utilizar. Então você consegue nisso fazer uma diferenciação de tipos de ativos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. E você consegue, com isso, estruturar a sua carteira dentro da renda fixa pensando nisso. Imagina que você tenha um dinheiro disponível para investir, você não vai alocar 100% de uma vez só, tudo em renda variável. Você vai pegar uma parte do dinheiro que você tem e vai utilizar. Então você pode ir comprando ativos dentro dessa ideia de renda fixa um pouco mais longos, um pouco mais curto, para você pegar uma média de rendimento de todos eles. Imagina que você vai ter um com muito rendimento e muito risco, outro bastante seguro com pouco risco. Se você comprar um pouco de cada, lógico que uma porcentagem menor no de mais risco, você vai fazendo uma média e com essa média você vai ter um bom retorno. Então a renda fixa, ela é segura, mas ela não é tão simples. Eu não falei aqui de outros produtos da renda fixa, como fundo e ETFs que hoje a gente tem dentro da bolsa, porque senão a gente aumenta muito o escopo do vídeo. Mas existe diversas outras possibilidades, existe os CRIs, CRA também, fundos imobiliários de renda fixa que vão te dar um rendimento um pouco mais previsível. O que você precisa entender é que a renda fixa, apesar de ter um valor fixo, é um valor previsível, ele varia ao longo do tempo. Por exemplo, se você comprar um Tesouro Selic pagando 15% hoje, daqui a um ano talvez ele esteja pagando 12%. Então ele vai variar. A diferença é que você já sabe, porque a maioria da renda fixa ou vai seguir a taxa básica de juros do país ou vai seguir uma taxa básica de juros que a pessoa criou na hora de emitir o título. Numa debênture ela fala, ó, eu vou emitir essa debênture aqui, eu pago 12% para quem comprar. Então você sabe que o teu rendimento vai ser 12%, e aí tem imposto ou não tem imposto, é o resultado final que você vai ter. Então você entender esses detalhes te ajuda você a correr menos riscos e ter um rendimento maior, diferente de você só pegar teu dinheiro e deixar jogado lá na caixinha. Você pode ter um rendimento, mas talvez você corra riscos ou deixe de ganhar, podendo fazer uma carteira um pouco mais diversificada, mesmo em renda fixa. Isso é possível fazer. Se você quer ajuda para investir, não deixe de conhecer a Start Grana clicando no primeiro link da descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo, compartilhe com quem você ama, inscreva-se no canal, até o próximo vídeo, tchau!